Queridos, amém? Isso, é isso, um amém gostoso. Você pode estar até um glória a Deus, que Batista também dá glória a Deus. Batista dá glória a Deus também. Muito bem, nós vamos trabalhar nesta noite. Muito obrigado, irmão Silvio, muito obrigado, irmã Poliana, muito obrigado, Rômulo, pelo material que colocou à disposição para nós. E vamos lá para o livro de Josué. Abra a sua Bíblia aí no livro de Josué. Nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante. Todos os assuntos são importantes, mas eu gostaria de abordar um assunto da sua condição anterior e da sua atual tipo de vida. A vida que você levava, a vida que você tinha antes de conhecer o Senhor Jesus e a vida que você tem hoje. Ou então a vida que você está vivendo hoje e precisa ser melhorado. Porque às vezes nós imaginamos que estamos na excelência. Na semana passada falamos a respeito de Davi, os irmãos, na quarta-feira, melhor dizendo, falamos a respeito de Davi. Davi era a menina dos olhos de Deus e Davi teve dificuldades no meio do caminho. Na sua trajetória, no seu percurso, houve um acidente. Então nós precisamos melhorar. Estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 9. Eu creio que foi esse o número que eu coloquei aí. Capítulo 2, versículo de 1 a 9. Isso, amém, 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 amém. Teremos um momento especial, que é a ceia também do Senhor. Já falei com o irmão Júlio, nós estaremos também um louvor antes da ceia. Vamos ler assim de uma forma alternada. Eu vou ler por ali para a leitura ser igual a dos irmãos. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. Ele lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Os irmãos. Versículo 3. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: manda embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram inspecionar a terra toda. Versículo 5. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcancem. Versículo 7. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. E o versículo de número 9, encerrando, Raabe lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pai, glorificamos teu santo e excelso nome. Tu és maravilhoso, grandioso. Nós queremos nesta noite suplicar em o nome, por amor de Cristo Jesus, que trabalhe, ó Senhor Deus, em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo venha a falar a cada um de nós, ó Senhor, da forma como precisamos ouvir, ó Senhor. Faça-nos entender a tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, porque chegamos até aqui guardados e amparados por Ti. E temos também uma esperança enorme, ó Senhor Deus, em Ti, que retornaremos aos nossos lares também guardados e amparados por Ti.
Muito obrigado pelos ouvintes da tua palavra nesta noite. E guarde também aqueles que estão viajando, aqueles que estão retornando para os seus lares, ó Senhor. E também aqueles que estão de serviço, aqueles que estão trabalhando nesta noite. Agradecimento este que fazemos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Podemos assentar, queridos. A ideia de falar nesta noite é sobre de pecadora a um novo tipo de vida. De pecadora a um novo tipo de vida. Raabe, ela vivia em Jericó, estava lá do outro lado. Josué precisava ainda, não havia atravessado o Rio Jordão, e tinha que atravessar o Rio Jordão, e precisava conquistar aquela cidade. Mas só que conforme em todas as cidades, existem aquelas pessoas que têm um padrão de vida elevado, existem aquelas pessoas que têm um tipo de padrão de vida que é aceitável diante da sociedade, mas também todas as cidades, ou em todos os países, existem aquelas pessoas que levam um tipo de vida desregrada. E lá em Jericó existia uma senhora chamada Raabe. Podemos chamar de senhora, porque era uma mulher e não tinha família. Não tinha família. Mas já vivia dentro aí dos seus 30 a 35 anos de idade. E essa mulher não era simplesmente uma viúva, essa mulher ela não vivia desempregada. Essa mulher tinha um tipo de vida, um estilo de vida que era uma prostituta. Ela se prostituía para poder sobreviver, ela vendia o seu corpo para poder sobreviver. E não era, conforme ainda hoje, não é bem visto essa situação, esse estilo de vida. Imagine naquela época, uma viúva naquela época, ela já tinha uma certa dificuldade para poder conviver na sociedade, ou viver em sociedade, mas ainda mais sendo prostituta. Então o tipo de vida daquela mulher era mal visto por todas as pessoas daquela cidade, principalmente os maridos, então era mal visto. Mas era a única forma de vida que ela tinha para sobreviver. Então ela vivia, conforme nós falamos hoje, ela vivia à margem da lei. Ela vivia à margem da sociedade. Não tinha uma vida comum. Imagine por onde ela passasse, se tivesse um casal abraçado, se de repente o esposo olhasse para o lado, e olhasse e visse que era Raabe, a esposa dá um beliscão nele, está olhando de lado por quê? Está olhando por quê? Outro casal aqui está passando e vê a Raabe passando, o esposo sem querer olha para o lado, você está olhando o quê? Você não sabe quem é essa mulher? Então imagina o tipo de vida dessa mulher. Mulher desprezada. Não vou dizer desprezível, mas era desprezada pela sociedade. E às vezes nós olhamos para esse tipo de vida de Raabe e nós começamos a imaginar que hoje em dia hoje a mensagem vai ser somente sobre prostituição. Não, são sobre coisas erradas que muitos estão fazendo e podem ter um acerto por parte de Deus. Raabe, é impressionante que a Raabe, ela começou a temer ao Senhor antes que Josué entrasse em Jericó. Porque Josué envia 2 espias. Enviou 2 espias. E ela acolheu esses 2 espias. Não acolheu esses 2 espias com a finalidade de subtrair dinheiro desses homens. Mas ela acolheu aqueles homens porque ela já acreditava no Deus de Israel, no Deus do povo de Israel. Ela já acreditava em Deus. E muitas pessoas visitam a igreja crendo neste Deus. Pasmem vocês, eu recebi uma informação no domingo, nessa semana agora, no decorrer desta semana, que um pastor estava chegando em casa. O pastor estava chegando em casa e foi abordado. Ele parou o carro na frente do portão dele e foi abordado. E chegaram 5 rapazes armados e falaram assim: pastor, nós precisamos do seu carro. Pastor, nós precisamos do seu carro. E o pastor ia fazer o quê? Os rapazes com material, né, bem grande que não cabia na cintura. E o pastor falou: pode levar. Ele falou assim: daqui a meia hora
o senhor pode buscar o seu carro em determinado local. Daqui a meia hora o senhor pode buscar. E o pastor, então, deixou que aqueles rapazes... Deixou não, né? Eles levaram o carro, seis. Entraram no carro do pastor, num Honda Civic, e saíram dali para ir para um outro local. Daqui a meia hora o senhor pode buscar. E passaram-se meia hora o pastor que vocês conhecem, não quero citar o nome, mas passaram-se meia hora, o pastor foi no local que eles marcaram para pegar o carro, e o pastor chegou lá, e quando eles, na chegada, na entrada do local, conheceram o pastor, e falaram assim: o senhor é o pastor fulano de tal? Sim, sou o pastor fulano de tal. O seu carro está ali, ó. O seu carro está ali. E aí o pastor, quando ele ia entrar no carro, os garotos falaram assim: ora por nós. Olha pela gente. Olha só. Eles não estavam vivendo um tipo de vida normal, mas mesmo assim pediram que o pastor orasse por eles. E o pastor orou. E disse que durante a oração, ele estava escutando aqui os rapazes assim: amém, amém. E até ouvi um falar assim: glória a Deus, Senhor, glória a Deus. Então, eles conheciam ao Senhor. E Raabe também conhecia o Senhor. Raabe também conhecia, porque pelo texto que nós acabamos de ler, eles tinham medo do povo de Israel. Sabiam que o povo de Israel já havia feito com as outras nações. Então, a Raabe, ela já conhecia o Senhor por nome. Não tinha tido uma experiência com o Senhor, mas ela conhecia o Senhor. E dificilmente nós encontraremos alguém hoje em dia que fala assim: eu não conheço o Senhor, nunca ouvi falar de Deus, nunca ouvi falar de Jesus. Geralmente as pessoas conhecem. Até as pessoas que vivem à margem dali, essas pessoas conhecem, já ouviram falar de Jesus. Não tem uma experiência com o Senhor. No primeiro ponto, se eu não estou errado, se eu não me equivoquei novamente, fala sobre o seu passado trágico. Isso. Dentro desta leitura, o capítulo 2, versículo 1, nos fala a respeito do tipo de vida que esta mulher levava. O tipo de vida que Raabe levava. Capítulo 2, versículo 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. Eles disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Então o que nós começamos a observar aqui? O passado trágico daquela mulher. E cada um de nós aqui temos um passado. De repente não um passado tão grave no tipo dessa mulher aqui, mas temos um passado. Podemos até nascer em um berço evangélico, mas ninguém nasce crente, ninguém nasce evangélico. Existe a necessidade de um determinado momento, você reconhecer a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. A sua bisa pode ser evangélica, o seu avô, a sua avó pode ser evangélica, os seus pais podem ser evangélicos, mas isso não te dá um direito, isso não vem como herança para a sua salvação. É necessário que você reconheça Jesus como Salvador. É necessário que você reconheça o sacrifício de Jesus por você, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Então o passado trágico daquela mulher, de repente, possa ser um passado trágico nosso. De repente pode ser até um presente. Eu estou vivendo essa situação. Eu estou vivendo uma situação crítica, pastor. Mas Deus quer transformar este momento crítico em bênção na sua vida. Deus quer transformar. Deus quer mudar este momento triste, esse momento entristecedor, hoje que você está experimentando. Deus quer transformar em bênção para você. Então, dentro desse primeiro ponto aqui, nos fala de um passado trágico. E grande parte de nós aqui, 80% ou 90% de cada um dos presentes, já tivemos um passado. Para alguns foi um passado trágico. Eu tive um passado trágico. Alguns outros irmãos tiveram um passado trágico. Mas pela infinita misericórdia de Deus, Ele transformou a sua vida. Ele transformou as nossas vidas.
Pastor, eu nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei, eu nunca dei golpe em ninguém, mas Deus sabe que você é pecador. Você já nasceu em pecador. Ah, mas eu faço tudo certinho, eu não sou pecador. Você é pecador. Você nasceu em pecado. O escritor sagrado já nos diz o seguinte: em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado me concebeu minha mãe. Então, a partir do momento que você chegou a este mundo, você já chegou com um fardo, com uma herança do pecado. Então, eu preciso, com um tempo, a partir do momento que eu chego à idade, que eu chegue à idade da razão, eu preciso reconhecer o sacrifício no Calvário que Jesus Cristo teve e fez por cada um de nós. Então, se você não teve um passado trágico, amém. Mas uma coisa é certa, você precisa reconhecer Jesus como teu Salvador. E se está afastado da casa do Senhor, você precisa regressar para a casa do Senhor. Então, dentro desse primeiro momento, um passado trágico daquela mulher. Passado trágico. E quantas pessoas nós encontramos hoje em dia que você conhece certamente, você fala assim: quem diria que fulano pudesse chegar a este patamar? Quem diria que essa pessoa poderia ter esse tipo de vida que está tendo hoje? Quem te viu, aí aquela expressão, quem te viu e quem te vê, não é? Quem te viu e quem te vê. Aí a pessoa fala assim: realmente eu não conhecia Jesus quando eu agia da forma como você me conheceu. Mas hoje eu sou uma nova criatura, de acordo com 2 Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na sua vida. A partir do momento que você fez uma entrega da sua vida ao Senhor, a partir do momento que Raabe fez uma entrega da sua vida nas mãos do Senhor, o Senhor Deus transformou a vida daquela mulher. Mudou completamente a vida daquela mulher. O segundo ponto que eu gostaria de apresentar aos irmãos fala a respeito da sua fé em Deus. Em Hebreus 11:31, fala a respeito da fé daquela mulher em Deus. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. As outras pessoas, todas elas não viviam da prostituição. Existiam ali pessoas que tinham uma vida normal, uma vida regrada, mas eram desobedientes à palavra do Senhor. Mas Raabe foi salva por quê? Pela fé. Ela sabia do que Deus poderia fazer na sua vida. E é impressionante que quando você lê todo esse capítulo aqui, o capítulo de número 3, nós vamos observar que não somente ela foi salva, mas toda a família dela. Então eu quero dizer com isso que não somente você terá uma vida transformada, mas também você tem condições, através do Senhor Jesus, de transformar toda a sua família, toda a sua descendência. Mas através de você. Independe do que você esteja fazendo agora. Independe de quem você seja. Independe se você está afastado do Senhor e hoje seja a noite de você regressar para a presença do Senhor. Não regressar simplesmente para a igreja do Senhor, mas regressar para a presença do Senhor. Então o texto nos fala que a sua fé em Deus, a fé em Deus, fez com que aquela mulher tivesse um novo estilo de vida. Tivesse um novo estilo de vida, a sua fé em Deus. A fé daquela mulher foi tanta e Deus honrou. Eu creio que eu vou falar um pouco mais tarde, mais adiante, mas eu quero antecipar que a fé daquela mulher foi tanta que ela casou com um homem chamado Salmão. Aquela mulher casou. Dificilmente você encontra alguém que leva esse tipo de vida. Vai encontrar uma pessoa, dificilmente. Pode até acontecer, mas dificilmente você sabe do tipo de vida, a deformação em todas as maneiras. Você saindo de braço dado com uma pessoa que teve esse estilo de vida. Passar pelo meio da cidade, todo mundo, com quem camarada casou? É corajoso mesmo. É corajoso mesmo com quem ele casou. Olha só com quem ele casou. Mas Deus foi tão misericordioso na vida daquela mulher que ela casou com um homem chamado Salmão. E Deus foi tão misericordioso porque através dela veio Davi. E através de Davi, dentro da mesma descendência, veio o Senhor Jesus. Olha a mudança em todo um quadro de vida.
Olha o que Deus pode fazer, o que Deus fez por aquela mulher e o que Deus pode fazer por você também, por cada um de nós. Deus mudou todo o quadro da vida daquela mulher. Naquela qualidade de vida, eu creio que dificilmente, se ela permanecesse ausente da presença do Senhor, dificilmente ela casaria. Dificilmente contrairia núpcias. Dificilmente ela casaria com alguém. Mas ela entregou a sua vida nas mãos do Senhor. E não é à toa que o escritor sagrado diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. O mais Ele fará. E o mais Ele fará. Então existe uma necessidade muito grande, não apenas de uma confiança, mas de uma fé genuína no Deus no qual você serve, no Deus que está disposto a trabalhar na sua vida, mudar o quadro da sua vida, de nossas vidas. Peguei uma situação, busquei, pedi a Deus uma orientação, busquei uma situação de alguém que não tinha nenhuma perspectiva de vida. Poderia falar de alguém, de uma situação mais amena. Poderia falar de alguém que não tivesse tanta dificuldade no meio da sociedade. Mas eu quis pegar essa pessoa aqui, para mostrar a cada um dos irmãos o que Deus pode fazer. E aqui não é uma ilustração, é algo que aconteceu. É algo que aconteceu. E se aconteceu com Raabe, se aconteceu com muitos outros servos do Senhor no passado, pode acontecer com você também hoje. Deus tem condições de mudar a história da sua vida. Deus tem condições de virar a página deste livro da sua vida, transformar você em uma nova criatura. Eu já falei certa feita aqui que às vezes nós estamos aqui atrás no final da fila com a senha aqui, um dos últimos. Deus quer tirar você daqui e colocar você aqui na frente. Mas através da fé, confiando no Senhor, que o Senhor tem condições de fazer isso em minha vida, em nossas vidas. E aquela mulher colocou diante do Senhor a fé que existia dentro dela. Ela não estava se importando com o estilo de vida que ela estava levando. Ela não pensou, será que Deus vai me aceitar? Será que Deus vai... Ela confiou no Senhor. Eu creio neste Deus. E essa também deveria ser a nossa palavra. Essa também deveria ser a tua palavra. Eu creio neste Deus. Por mais que as pessoas falam, não tem jeito. Você fala, eu creio neste Deus. Este Deus todo-poderoso. Eu creio neste Deus que foi capaz de transformar tudo, transformar o caos na maravilha que nós estamos vivendo hoje a nível de natureza. Eu creio nesse Deus. Então essa deveria ser a tua palavra. Em terceiro lugar, a sua obra de fé. A sua obra de fé. Josué capítulo 2, versículo de 1 a 6. Vamos participar da leitura? Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Então, versículo 2. 3. Rapidinho, o rei tomou conhecimento que os espiões estavam na casa de Raabe. Mas o Senhor estava com Raabe. O rei poderia mandar que soldados entrassem ali e exterminasse a família de Raabe. Matasse pai, matasse mãe, destruísse a casa e matasse a própria Raabe. O rei tinha conhecimento que os espiões estavam na casa dela. Continuando a leitura. Mas eles estiveram aqui. Você está sendo conivente. Você vive nessa terra e acolheu esses dois homens. Então, por causa disso, você vai pagar um alto preço. Porque você foi conivente. E funciona deste jeito. Você
sabia, você foi conivente. E sendo conivente, você tem que pagar um preço. Versículo de número 5. Seis. Sua obra de fé, ela não estava se importando do que poderia acontecer a ela e a sua família. Mas de uma coisa ela sabia, que existia um Deus em Israel. E que esse Deus de Israel era capaz de fazer muitas coisas. E poderia fazer pela vida dela. Então ela depositou a sua obra, a sua fé no Senhor. O que nós temos feito a nível desta fé que Deus depositou no teu coração? De repente o teu coração pode ser assim, tão pequeno a nível para desenvolver esta fé. Mas eu quero dizer a você o seguinte, que o teu coração é uma terra adubada. O nosso coração é uma terra adubada. Quando cai a semente da palavra, germina e dá bons frutos. Foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. Deus conhecia perfeitamente o coração daquela mulher. Sabia que ela estava vivendo uma vida errada, mas o coração daquela mulher, a partir do momento que ela reconheceu a Deus como Senhor, a partir do momento, Deus começou a trabalhar naquele coração adubado, naquele coração todo preparado. E Deus começou a trabalhar na vida daquela mulher. E grandiosa foi a obra daquela mulher na vida do povo de Israel. Grandiosa foi a vida daquela mulher, que chegou até os nossos dias, não apenas o seu nome sendo citado na própria palavra, mas porque nós alcançamos a salvação, porque um dia uma pessoa que tinha uma vida promíscua, entendeu a necessidade de uma salvação. De repente você pode estar vivendo um momento dificílimo, mas por entender o que Deus pode fazer na sua vida, lá no futuro, as pessoas vão falar assim, lembra do vovô fulano de tal? Lembra do vovô Alex? Lembra do vovô Alex? Que homem de fé. Que homem de fé. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que deixemos um legado, que nós deixemos um legado, deixemos uma herança espiritual para as pessoas. Para que lá no futuro ninguém fale assim, quem foi Alex? Quem foi Alex? Alex, permita-me utilizar o seu nome. Mas Alex, não lembro de Alex. Mas Deus, através de você, Ele quer mudar não apenas a história da sua vida, mas mudar a história das próximas gerações, que vem através de você. Que vem através de você. Ah, o meu filho tem 2 para 3 anos de idade. Deus quer mudar a história da vida do seu filho através de você. E nós temos muito que contribuir, nós podemos contribuir muitíssimo, para que as nossas futuras gerações possam falar coisas grandiosas ao nosso respeito e sermos uma testemunha viva. Fica assim um pouco estranho, mas uma testemunha mesmo depois de morto. Mesmo após a nossa morte, a nossa vida servir como testemunho para algumas pessoas. Mesmo após a nossa morte. Por isso que é muito importante a sua obra de fé hoje. Estou passando por um momento difícil, mas eu creio que o meu Deus é capaz de reverter esta situação. Mas eu preciso ter fé, eu tenho que ter confiança. Eu tenho que crer neste Deus maravilhoso. Eu tenho que crer. Ah, eu sou membro da Primeira Igreja Batista em Jardim Bom Pastor. Tá, você é membro. Mas é tranquilo ser membro de uma igreja. Basta você erguer um dos braços, basta você aceitar passar pelas águas batismais, e o teu nome é arrolado na membresia de uma igreja. Mas o mais importante que o seu nome seja arrolado na membresia de uma igreja, é que o teu nome seja arrolado no livro no céu. É muito mais importante. Muito mais importante. E acreditar nesse Deus. Em todos os momentos. Não vai dar certo, mas eu creio em um Deus que pode me ajudar.
Todo mundo fala, olha, você não vai conseguir, mas eu creio num Deus todo-poderoso. Eu creio no Deus do impossível. Aí, lendo um pouco mais adiante, no ponto de número 4, fala, seu testemunho bendito. Dentro do seu testemunho bendito está do versículo 9 até o versículo de número 13, que nos diz assim. Vou ler o versículo 9. Isso, eu vou ler o versículo número 9, os irmãos lerem o versículo número 10 e vamos até o versículo número 13. Ele lhes disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Versículo 10. Nós tomamos conhecimento que Deus fez através de vocês. Deus abriu o mar vermelho. E eles não estavam tão perto, Jericó não estava tão perto, o Rio Jordão não estava tão perto de onde era o mar vermelho. E eles tomaram conhecimento, porque as notícias voam, chegam rápido. Então, eles tomaram conhecimento do que Deus havia feito. Versículo número 11, quando soubemos disto, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Versículo número 12. E por último, versículo número 13. De que pouparão a vida de meu pai, e de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence, livre-nos da morte. Então, quando nós observamos esses versículos que nós acabamos de ler, nós vemos aqui um testemunho de Raabe. Raabe dando um testemunho, conversando ali com aqueles dois espias, fala assim, olha só, quando vocês retornarem, converse lá com Josué, e que Josué converse com Deus, e que o Senhor Deus, ele tenha misericórdia, porque nós tomamos conhecimento do que aconteceu, quando Deus abriu o mar vermelho. Então, através de Raabe, ela deu um testemunho bendito. E qual tem sido o testemunho que temos dado, irmãos? Qual o testemunho que nós temos dado? Houve um tempo que muitos cristãos andavam com a Bíblia só assim, ó, erguiam, estufavam o peito e andavam só com a Bíblia assim, ó. A sua vida é uma Bíblia aberta. A nossa vida é uma Bíblia aberta, onde as pessoas podem ler o que Deus está fazendo através de você, através de cada um de nós. A tua vida é uma Bíblia aberta. E você é capaz de testemunhar por onde quer que você passe. Até no teu caminhar, as pessoas conseguem identificar que você é uma pessoa diferenciada. Até no teu caminhar. Ou quantos dos irmãos, de repente, já não chegaram no estabelecimento, ou conversando com alguém, alguém perguntou para você, você é evangélico, né? Quantos de nós aqui? Pessoas perguntaram, você é evangélico, né? Pelo teu procedimento, pela maneira de você falar, pela maneira de você conversar dentro de um grupo, as pessoas identificam, nós somos identificados. Nós somos uma Bíblia aberta diante da sociedade. Você é uma Bíblia aberta diante da sociedade. É a palavra de Deus sendo demonstrada, sendo lida através da sua vida, através das nossas vidas. E aquela mulher que aparentemente não representava nada para a sociedade, a partir do momento em que ela creu em Deus, ela deu um testemunho bendito. E você tem condições de dar um testemunho bendito onde quer que você more, onde quer que você esteja, onde quer que você trabalhe. Quinto lugar, sua influência maravilhosa, que são os versículos 18 e versículo de número 19, que nos diz assim, eu leio 18, os irmãos 19, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pelo qual nós, judeus, nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos
e toda a sua família. Versículo 19. Sua influência maravilhosa. Olha só, nós retornaremos para o outro lado do Rio Jordão, vamos falar com Josué. Mas eu quero alertar vocês de algo. Isso Josué, isso os anjos, isso os espias falando. Mas eu quero alertar você, Raabe, de algo. Que todos estejam nesta casa. Todos estejam contigo. Porque se estiverem fora, eles morrerão. Assim como aconteceu na Arca de Noé. Aqueles que não quiseram entrar na arca, pereceram. Pereceram. Então cabe a cada um de nós a nossa influência na vida daqueles que vivem e convivem conosco. Pastor, mas eu não sei evangelizar. Evangeliza com a tua própria vida. Você que é filho e não sabe evangelizar, não tem facilidade para evangelizar, peça ao Senhor: Senhor, me dê sabedoria. Começa a falar: bença mãe, bença pai. Na hora que sair de casa, mãe, eu vou ali em tal lugar e já volto. Mãe, eu vou ali comprar um material ali no mercado que eu estou precisando, eu já volto. Mãe, senhora, deixa eu orar pela senhora, deixa eu orar pelo meu pai. Vamos orar juntos. Você que é filho, você pode fazer isso. E com isso você vai despertar a atenção dos seus pais. E com isso, nós que somos pais, poderemos despertar a atenção dos nossos filhos. E com isso trazer eles para dentro do reino de Deus. Para que eles não fiquem, para que eles não pereçam, para que eles não percam a salvação, para que eles não vivam eternamente no inferno. Você pode fazer isso. Você tem como trabalhar nisto. Então seja influente, tenha uma influência, que a sua influência seja maravilhosa. Que a sua influência seja maravilhosa. Eu tenho uma dificuldade muito grande de chegar e abraçar filho. Esposa não, esposa é outra coisa. Mas filho, né? Algumas pessoas, eu tenho essa dificuldade, isso é meu, eu tenho essa dificuldade. Mas experimente abraçar o seu pai, experimente abraçar a sua mãe, sabe? Mesmo que parece que ela está ali no teu pé, que seja cri-cri, sabe? Contra tudo que você está fazendo. Dá um beijo na sua mãe e fala assim: mãe, eu te amo. Você vai ver as lágrimas rolarem na face da sua mãe. Dá um beijo no seu pai, fala: pai, eu te amo. Mesmo você sendo um homem. Dá um beijo na face do teu pai e fala assim: pai, eu te amo. Você vai ver a diferença. A diferença. Então, sua influência maravilhosa. Você tem condições de influenciar. Já beijou, né? Já beijou. Então, tem uma influência maravilhosa. Tem uma influência maravilhosa no meio onde você vive, com as pessoas que você convive. Tem uma influência maravilhosa. E fechando, sua posteridade nobre. Mateus capítulo 1, versículo 5. Olha só o que aconteceu. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. E se nós lêssemos em diante, o versículo 6 em diante, vamos ver que chega até o Senhor Jesus. Até o Senhor Jesus. Então Raabe teve um papel preponderante, um papel muito importante para que se chegasse até Jesus. Podemos passar desapercebidos nesses dias que nós estamos vivendo, mas o que você fizer, o que nós fizermos, vai marcar. Vai marcar. E o que Raabe fez, marcou. Foi lá, gerou Jessé, Jessé gerou Davi, foi continuando até chegar a Jesus. Até chegar a Jesus. O que eu estou fazendo hoje não adianta de muita coisa não, pastor. Adianta sim. Adianta sim, porque lá na frente, todos verão o resultado do que você está fazendo hoje. Lá na frente, todos verão o resultado do que você está fazendo hoje. O importante para mim é agora, o importante para mim é hoje. Pensa nas gerações futuras. Pensa nas gerações futuras. Você que ainda não tem filho, pensa no seu filho.
Você que ainda nem é casado, pense nos seus netos. Pense nos seus netos. Eu posso fazer a diferença agora. Não tenho uma vida igual a de Raabe, mas eu não estou vivendo dentro dos padrões divinos. Mas eu quero viver dentro dos padrões divinos. Que o Senhor continue nos abençoando. Eu estarei orando neste momento e deixando em aberto um espaço para você tomar uma decisão. Eu quero mudança na minha vida, porque o que eu fiz, o que eu estou fazendo até o dia de hoje, está em desalinho com aquilo que Deus espera para a minha vida. Vamos orar? Senhor, aqui estão os teus servos, parte do teu povo, ó Senhor Deus. Mas queremos te suplicar em nome, por amor de Cristo Jesus, que através da fé de cada um de nós, independentemente seja membro desta igreja ou não, ó Senhor Deus, tu venhas mudar, venha transformar a vida desta pessoa e consequentemente, ó Senhor Deus, mudar a história de uma família, ó Senhor Deus, e mudar também a história de uma nação, ó Senhor Deus. O quanto aquela mulher fez, ó Senhor Deus, e o quanto nós podemos fazer, ó Senhor. E nesta noite, mais uma vez, tens colocado diante do ouvinte da tua palavra, ó Senhor Deus, a oportunidade de um regresso, ó Senhor Deus. Um regresso com convicção, sabendo o que quero, ó Senhor Deus. Eu hoje estou tomando uma decisão de voltar para a casa do Senhor. E hoje eu estou tomando uma decisão de mudar o meu estilo de vida. E eu peço ao Senhor Jesus que mude a minha maneira de viver, mude a história da minha vida. Eu quero reconhecer, e estou reconhecendo nesta noite, que Jesus, Ele pode fazer muito pelos meus filhos, através de mim. O Senhor Jesus pode fazer muito pelos meus pais, através de mim. Eu quero somar, ó Senhor Deus. Eu quero somar. E em nome, por amor de Cristo Jesus, que eu coloco cada pessoa nesta noite, ó Senhor, diante do teu altar, diante da tua presença, a fim de que o teu Espírito Santo tenha trabalhado, ó Senhor Deus, e feito com que essas pessoas tenham entendido, ó Senhor Deus, a tua mensagem. E é em nome, por amor de Cristo Jesus, que nós te agradecemos e te imploramos. Amém e amém, Senhor.